Bom dia, Tudo bem? tudo. Com você, tia? Tranquilo, graças a Deus. Ano chegando ao fim, última aula normal, né? Dentro do calendário. Quem não vai ficar de recuperação já vai estar de férias. Espero não encontrá-los na recuperação, de forma alguma, nenhum de vocês. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? A oportunidade, o prazer de conhecê-los. E da força de ter continuado esse ano do jeito que aconteceram as coisas que a gente não esperava que fosse assim. E pela persistência, né? Alguns mais, outros menos, mas todo mundo aqui firme e forte. Bem atípico, né? Um ano bem atípico para a gente. E aí ontem eu estava olhando nas redes sociais e vi a rede social da escola e morri de inveja do professor Adriano. Quando eu vi uma imagem com todos com a carinha mostrando ali, com a câmera ligada, eu disse, meu Deus, ou é sob ameaça, ou é valendo nota mesmo, ou era para tirar uma foto, porque todos em aula, menos o Pedro, né? E todos com a câmera ligada. Olha que coisa linda. Eu disse, meu Deus, É sobre a ameaça, tia. eu disse, eu nunca tive a honra. O que, Sara? Caio falam que é sobre ameaça, que mentira. Misericórdia. Eu disse, meu pai, quando eu vi ontem as imagens na rede social da escola falando sobre a feira de robótica, que eu vi as imagens, todo mundo lindo e maravilhoso. Eu, meu Deus, que inveja. Enfim, meus amores, o que eu tenho hoje a gente só vai fazer uma pequena revisão sobre a nossa atividade avaliativa. Eu abro espaço, mais uma vez, como eu sempre faço, para que vocês tirem dúvidas, para que vocês questionem, para que vocês perguntem sobre o nosso conteúdo. Lembrando que a ideia inicial era apresentar a vocês também os termos acessórios, junto aos termos integrantes. Mas como a gente teve antecipação do final do período, então a gente ficou só com os termos integrantes. E aí, dentro dos termos integrantes, vocês precisam lembrar de transitividade verbal. Não tem como se desvencilhar desse conteúdo. Toda vez que eu for falar sobre isso, eu vou lembrar isso a vocês. Transitividade verbal. Por que é importante eu lembrar? Aquelas perguntinhas que eu faço para o verbo e o modo como eu respondo é o mais importante. Porque quando eu falo de transitividade verbal, eu preciso usá-la corretamente como verbo assistir. Porque se vocês não lembrarem dessa transitividade, de como é que esse verbo pede o complemento, a resposta vai vir errada, então vocês não vão conseguir fazer a análise correta. Pensar em transitividade verbal, automaticamente eu vou lembrar dos complementos verbais. Quando a gente fala de termos integrantes, a gente fala de 3 especificações diferentes. A gente vai falar de complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva. Lembram das vozes verbais para lembrar da agente da passiva, que eu vou colocar o sujeito como o agente da situação. Eu tenho a voz ativa, a passiva, o sujeito que sofre a ação, ele também é um agente. Então, não esqueçam de pensar também na voz ativa, passiva, para lembrar a agente da passiva. Sempre eu vou ter a presença de uma locução verbal. Verbo auxiliar, mais o verbo principal. Aí eu volto para o complemento verbal. Quais são os 2 complementos verbais que eu tenho? Lembram? Precisam lembrar hoje, para a prova de segunda-feira. Complemento, é? Complemento verbal. Enquanto vocês pensam, eu vou falar o seguinte, eu vou subir todas as aulas até agora, porque assim, está atualizado, eu acho que até uns 10 dias atrás está tudo atualizado. Mas hoje eu subo todas as aulas, porque eu fecho a semana, e se vocês quiserem rever essas aulas, elas vão estar na plataforma do YouTube.
porque hoje eu gravo as últimas aulas do terceiro e do quarto aninho, porque a gente teve um problema em relação ao conteúdo deles, então eu fecho tudo e coloco tudo na plataforma. Complemento. Objeto, direto, objeto, indireto. Complemento verbal só complementa sentido de verbo. Essa é a diferença do complemento verbal para o complemento nominal. Toda vez, todas as vezes que a gente for pensar em complemento verbal, transitividade verbal, objeto direto, objeto indireto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu vou ter automaticamente como seu complemento objeto direto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, automaticamente eu terei um objeto indireto como seu complemento. O que é que determina se ele é direto ou indireto? O que é que determina se eu tenho objeto direto ou indireto? A presença da preposição. Se eu tenho preposição, automaticamente eu tenho um objeto indireto, porque eu tenho uma barreira de interferência. Verbos gostar, por exemplo. Assistir, por exemplo. Assistir a algo, assistir a alguém. Tinha como assistir alguém? O médico assistiu ao paciente. A assistência, esse assistir é de assistência, no caso do médico. Assistir ao filme, eu tenho a preposição. Eu tenho assistir a algo, esse algo é o filme. Para formar a preposição, eu tenho a presença do a, que é a preposição, mais o artigo definido o. Então, pensem, quando forem fazer essas perguntas para saber a transitividade verbal, como é que eu respondo. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. A preposição ela já aparece. Em algumas situações, eu posso ter a suposição da presença de preposição. Naqueles exemplos que a gente falou para evitar a ambiguidade. Adoremos a Deus. Quando a gente faz essa colocação, adora a quem? A Deus. Então, preste atenção na transitividade verbal para fazer a análise. Eu só tenho complemento verbal relacionado a verbo. E complemento nominal? E a empolgação de vocês é uma massa. Eu espero, gente, realmente que vocês estejam, assim, com o mínimo de clareza em relação a esse conteúdo. Se não tiverem, por favor, falem ou calem-se para sempre. Mentira, falem, questionem. Hoje, amanhã eu vou estar sem computador, né? Eu vou emprestar para uma pessoa que vai precisar dar uma aula, ela está sem computador e eu me comprometi em emprestar. E eu só vou retornar com esse computador no sábado, porque domingo eu tenho aula o dia inteiro. Então, o que vocês precisarem sobre esse assunto, conteúdo na plataforma, a prova já está pronta, já foi entregue. Totalmente baseada, sempre que eu vou elaborar essas provas, eu deixo sempre o roteiro aberto do lado, porque eu vou o tempo inteiro retomando para eu não sair do roteiro, para eu não questionar. O que é que pode aparecer, alguns nomes dentro das questões que vocês vão analisar, eles podem aparecer e vocês pensarem assim, ela nunca falou sobre isso. Eu acho que o único nome que entra lá, que vocês ainda não estudaram especificamente, é adjunto adnominal e predicativo do sujeito. Mas se isso não foi tratado, não é resposta de questão, mas vocês precisam saber do que se trata. Adjunto adnominal é o que vem junto ao nome. Ele vem para determinar, especificar nomes. É o caso dos artigos, é o caso dos pronomes, é o caso dos advérbios que vêm próximos ao substantivo, ao nome. Quando a gente fala de nome, a gente fala de adjetivo, advérbio e substantivo. Eles entram na classificação como nome. O que é que não vai entrar nessa classificação? Verbo.
Então, quando vocês pensarem em adjunto adnominal, aquilo que está próximo ao nome, vem junto ao nome, para determinar, para definir. E predicativo do sujeito, isso a gente já falou quando a gente trabalhou com verbo. Predicativo do sujeito é quando eu tenho a presença do verbo de ligação e que quando, logo após esse verbo de ligação, eu tenho uma caracterização em relação ao sujeito ou ao objeto. Então, se tem essas palavras, tem esses nomes, né, essas nomenclaturas nas questões, vocês já viram. Mas isso não é resposta de questão. Dentro dessas respostas de itens, vai ter as questões que vocês precisam lembrar. De complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Dentro disso, vocês precisam lembrar cada coisinha que foi falada para fazer as respostas de vocês. Certo? Complemento nominal direcionado a nome. Que tipos de nome? Principalmente substantivos abstratos. Quando eu tiver a colocação de substantivos abstratos, logo em seguida esse complemento nominal vai estar direcionado, ligado a esse substantivo abstrato. Pode ser outros nomes, como adjetivos e advérbios, mas principalmente o complemento nominal, ele é ligado aos substantivos abstratos. Aí a gente retoma a questão do substantivo abstrato. Caio, o que é um substantivo abstrato? Caio? Eu não sei não, tia. Sara? O que é um substantivo abstrato? Paulo? Bom dia, Paloma. Bom dia. Tudo bem? Tia. Necessita de um ser para existir. Exemplo. Amor, saúde. Amor, saúde. Todos concordam? Concordam. Tá correto, Paulo. Eu preciso, quando eu falo de substantivo abstrato, eu falo da existência, eu preciso de um outro ser para que ele passe a existir. Eu não tenho ele como um concreto idealizado, que eu consiga fazer a descrição concreta. Eu posso trazer situações em que eu encontro esse substantivo abstrato dependente de um outro ser. A educação de alguém, a beleza de alguém, a simpatia de alguém, a raiva, a tristeza, a gentileza. Quando a gente fala sobre esses tipos de substantivos, eles dependem de um outro ser para que eles existam. Então, quando eu falar de complemento nominal, quando tiver essas questões, vocês sempre vão buscar. Quando eu falo assim, ó, ele tem a necessidade de leitura. Eu consigo descrever o que é a necessidade? Eu consigo determinar situações em que ela aparece. Mas a necessidade de algo depende de um ser. Então, se eu tenho essa palavrinha necessidade, eu posso ir buscar logo depois que eu vou ter um complemento nominal, ligado diretamente a esse substantivo abstrato. Certo? Certo. Belezinha. Então, vocês vão pegar o material de vocês, que eu vou escolher algumas questões para a gente fazer a resolução. Ele está entre a página 509 e a página 520 do livro 3. 509. Tá aqui, ó, termos relacionados ao verbo. Aí a gente vem na sequência, relações sintáticas na oração,
Termos relacionados ao verbo, objeto direto e indireto. Visto. Relação morfossintática do objeto. Característica do objeto direto e do indireto. Na página 517, a gente tem algumas questões. Deixa eu ver aqui. Aí, passando disso, a gente vai ter a segunda parte, que tem agente da passiva. Adjunto adverbial, como eu não falei muito sobre isso, eu não coloquei questões relacionadas, mas deixa eu falar sobre adjunto adverbial. Adjunto adverbial, como o próprio nome diz, assim como o adjunto adnominal. Vamos pensar o seguinte, só pelo nome. Adjunto adnominal, eu acabei de falar para vocês um pouquinho antes, que adjunto adnominal está junto ao nome, e especificando, identificando. Se eu falo que adjunto adnominal está junto ao nome, adjunto adverbial, qual é a função? Que ideia que vocês têm de adjunto adverbial? Que tá junto ao advérbio. Só o advérbio? Pensa o seguinte, Paulo. Quando eu falo de advérbio, eu estou falando de circunstância. Aí a gente vai lembrar o seguinte. No conceito, porque eu tenho duas classificações aqui. Quando eu falo de advérbio, eu estou falando de classificação morfológica. Eu estou falando de classe gramatical. Quando eu falo de adjunto adnominal, eu estou falando de função sintática. Qual é o papel desempenhado por essas partículas dentro de uma oração? No advérbio, a gente diz o seguinte: o advérbio é circunstâncias de ocorrência, junto a um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. Principalmente em relação à intensidade, aos advérbios de intensidade, ou de modo. Então, se eu tenho o advérbio desempenhando a função de circunstância dentro de uma oração, o adjunto adverbial também é relacionado à circunstância. E ele pode estar ligado tanto a um verbo, quanto a um adjetivo, quanto um próprio advérbio. Então, quando eu falo de intensidade, por exemplo, ou quando eu digo assim, hoje pela manhã, tivemos aula no laboratório. Vamos pensar aqui, deixa eu colocar essa oração aqui. Tá aqui. Indica uma circunstância, né? Quais são elas? Tempo, modo. Exatamente isso. Agora, dentro dessa oração aqui, hoje, pela manhã, vou colocar ontem, né? Porque não é de manhã. Ontem, pela manhã, tivemos aula no laboratório. Pronto. Olhem aqui para essa oração. Olhando para essa oração, cadê o verbo? Onde está o verbo dessa oração? Tivemos. Tivemos é o nosso verbo. Vou colocar ele destacadinho aqui de vermelho. Pronto. Esse aqui é o nosso verbo. Aula no laboratório. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Ter. Que tipo de transitividade é esse verbo? Ontem, pela manhã, tivemos. Se eu quebro essa oração, logo depois do verbo, eu tenho o sentido completo? Ontem, pela manhã, tivemos. Não tem. Não tem. Então, se eu não tenho, automaticamente eu já sei que esse verbo é transitivo.
Por que que ele é transitivo? Porque precisa dele para ter o sentido da oração. Precisa de quê? Do verbo, eu acho. De um complemento. O verbo precisa de um complemento. Então, se eu já sei que o verbo é transitivo, eu venho aqui e coloco verbo transitivo. Transitivo porque eu sei que se eu quebro essa oração, logo depois do verbo eu não tenho o sentido completo. Então, o que vem depois dele é o meu complemento. E eu vou procurar saber se é um objeto direto ou indireto. Tivemos o quê? Qual é a resposta? Caio, Sara, Paloma. Tivemos o quê? Aula. Tivemos aula. Aqui, ó, na minha quebra, o complemento é o chamado de objeto. Eu tenho preposição antes desse complemento? Tem alguma preposição? Vocês estão aí, gente? Estão Não. conseguindo ouvir? Tá. Não tem preposição. Se não tem preposição, é objeto direto ou indireto? Indireto. Se não tem preposição, é objeto direto ou indireto? Direto. Direto. Gente, indireto, presença de preposição. Pense na preposição como uma barreira. Por isso que não é direto. Porque eu tenho uma barreira de preposição. Então, aqui, ó, objeto direto. Eu já sei que é um verbo transitivo. E se eu tenho o complemento que é um objeto direto, automaticamente eu tenho o verbo transitivo direto. Lembrem-se do quebra-cabeça. Objeto de transitivo direto, verbo transitivo direto, pede um complemento objeto direto. Verbo transitivo indireto, ele pede um complemento de objeto indireto, presença de preposição. Aqui eu já fiz a análise da transitividade verbal. Até aqui, ó, ontem pela manhã tivemos aula. Por isso que isso aqui, ó, termo integrante da oração. Por que integrante? Laboratório, pela manhã e ontem é chamado de adjunto adverbial. Porque eu tenho as circunstâncias. Ontem, de tempo, pela manhã, de tempo, no laboratório, de lugar. Isso aqui, ó, quando a gente fala que são termos integrantes, eles não são obrigatórios dentro de uma oração. Se eu colocasse só assim, ó, ontem tivemos aula. Tem sentido? Tem. Ontem tivemos aula é o termo, são os termos essenciais. Eu tenho sujeito e predicado. Ontem tivemos aula. Ah, o sujeito não está aparente, mas eu tenho a desinência verbal. Tivemos. Quem é a pessoa, quem é a pessoa gramatical dentro desse discurso, dentro dessa fala? Quando eu falo tivemos. A quem eu me refiro? A nós. Nós. Então, nós tivemos aula ontem. O termo essencial está aqui. Os adjuntos, que são os termos integrantes, eles não são obrigatórios dentro de uma oração. Porém, se eles estiverem lá, eles precisam ser analisados. Adjunto adnominal junto ao nome. Adjunto adverbial junto a verbos, advérbios ou adjetivos.
Eles têm o sentido de circunstâncias. Agora eu fiquei preocupada em relação ao objeto direto ou indireto. Por quê? Última aula, véspera de prova. Se eu falo de objeto direto e indireto e pergunto qual é a diferença e você não consegue perceber a presença ou a ausência da preposição, nós temos um grande problema. Porque seria o básico em relação a complemento verbal. E aí eu volto de novo a questionar vocês. Mas eu só posso me manifestar e encontrar... Porque assim, se eu fico o tempo todo, e aí, tudo bem? Tá tudo bem? Aquela história, aquela máxima, que eu nem gosto muito dela, mas eu preciso aceitar, de que quem cala consente, eu não tenho como atingir vocês se eu não sei onde é que eu estou falhando. E isso me deixa extremamente angustiada, de verdade. Então, aqui, ó, eu coloquei essa oração, um exemplo daqui, da cabeça, para que vocês fizessem a análise junto comigo. Quando vocês se calam e nem tentam responder, a dúvida paira no ar. Outra coisa que eu vou pedir para vocês é que tentem responder as questões, não deixem questões em branco. Durante toda a minha vida acadêmica, não falo de escola, escolar não, porque eu realmente não atentava para isso. Quando eu não sabia, eu deixava a questão em branco. Mas quando você tenta responder, você tenta escrever, o professor vai analisar, pelo menos nas provas subjetivas, que vocês têm essa oportunidade ainda, porque a gente está fazendo provas mistas, né? Quando é objetivo, não. Ou você sabe ou você não sabe. Você marca a questão que você acha que está correta e foi embora. Pronto. Mas quando você consegue ou tem a possibilidade de escrever sobre, a gente vai analisar, pelo menos eu, estou falando de mim, eu vou analisar o que você quis dizer naquela questão. Como nós temos uma turma pequena, eu tenho como olhar para essa prova e ver até onde eu consegui chegar, até onde vocês conseguiram entender. E eu só consigo perceber isso quando você tenta responder. Nas questões objetivas não dá, mas nas subjetivas principalmente, olhem para essas questões com mais cuidado, tentem responder. Porque às vezes você sabe aquele conteúdo e você não sabe expor da maneira que deveria ser, mas você tem uma ideia. E eu vou analisar essa ideia também. Ainda temos chances de fazer isso. Então não deixe questões em branco. Tentem responder. Aqui, quando eu pergunto, a hora de errar é aqui. Não sei, tia. Ou então, sei, eu acho que é isso. E eu vou explicar, eu vou entender qual é a deficiência para eu poder sanar ela. Mas se vocês não falam, gente, eu não tenho como. E é uma dificuldade muito grande. Você não... Deixa eu ver se a Paloma está aqui. Tá. Quando você não estava ainda, Paloma, eu estava falando justamente, eu estava morrendo de inveja do professor Adriano. Vendo todos vocês assim, na telinha do computador, porque eu vi uma postagem na rede social sobre a feira de robótica, e eu disse, meu Deus, olha todo mundo aqui com a carinha linda. Todos vocês. Nunca consegui essa proeza. Aí eu perguntei, eu disse, só pode ser sob ameaça. Ou para tirar uma foto, ou porque precisava disso para a rede social, porque eu não consegui essa proeza. E eu fico me perguntando se esse silêncio, quando eu questiono, é só comigo. Ou se é porque vocês sabem, ou porque vocês não conseguem expressar, ou porque vocês realmente não sabem. Vamos. Lá na terceira questão, na página 518. É uma boa questão para a gente fazer análise do que eu imagino que vai ter questões muito parecidas com essa na prova. A transitividade de determinados verbos pode ser alterada de maneira a modificar-lhes o sentido, o significado. Nos pares de enunciados a seguir, classifique, quanto à transitividade, os verbos destacados
e dê seus significados. Olha que questão bonita. Porque a gente tem aqui a função morfológica, sintática e semântica, tudo dentro de uma só questão. Olha a quantidade de coisas que vocês precisam observar em relação a essa questão. Grupo 1, a letra A. A mulher agradou o filho até que ele parasse de chorar. A mulher agradou ao filho, comprando-lhe o brinquedo que ele queria. Agradou o filho, agradou ao filho. Primeiro, na primeira oração, no umzinho que tem lá, a mulher agradou o filho. Que tipo de transitividade eu tenho aí? Transitivo, intransitivo, transitivo direto ou indireto. Olhem para o complemento. Agradou quem? A pergunta é essa. Agradou quem? Me respondam vocês. O filho. O filho. O filho. Agradou o filho. A resposta, o filho, tem preposição? Filho é substantivo. O ozinho que acompanha o substantivo é um artigo. Então, não é uma preposição. Se não tem uma preposição, o filho é objeto, direto ou indireto? Paloma, Sara. Direto. Direto. E qual é o sentido que tem agradou nessa primeira oração? A mulher agradou o filho até que ele parasse de chorar. Esse agradou aqui é o sentido de fazer carinho, de cuidar, até que ele parasse de chorar. Já na segunda, tem duas situações que vocês precisam observar. A presença do li, e a gente viu lá na hora que a gente estava colocando quando é que eu tenho o objeto indireto, que toda vez que eu tiver uso do li e do lis, eu tenho o objeto indireto. Aqui nem tinha muito para fazer análise. Se eu tenho a presença de li, dentro de qualquer circunstância, eu tenho um objeto indireto. Aí já tem aqui, ó. A mulher agradou ao filho, comprando-lhe o brinquedo que ele queria. Mas aí eu vou para a transitividade do verbo, que é o que ele está pedindo. Agradou a quem? Essa é a pergunta. Agradou a quem? Ao filho. Pensem na mesma transitividade em relação ao verbo assistir. E aí, agradar ao filho, eu tenho agradou a quem? O a quem? O azinho é de preposição. O filho, eu vou juntar a preposição a, mais o artigo o, que fica ao filho. Então, nesse daqui, eu tenho um objeto direto ou indireto? Objeto direto ou indireto? Olhem para a oração e Calma aí, tia. Esse daqui tem preposição, tem? ao, olha aí, ó. Agradou ao filho. O que eu estou explicando aqui, ó. Quando eu digo agradou a quem, esse a quem, ele já é preposição. Ao é uma preposição acidental, porque eu tenho a junção da preposição a mais o artigo definido o. Então, ao filho é uma preposição. Mas, independente disso, Caio, se eu olho na oração e ela tem a presença do pronome li, olha aí, ó.
Comprando-lhe, quando eu tenho a presença desse pronome, eu já penso em objeto indireto. Então, aqui eu tenho duas Entendi. situações. Oi, Caio. Entendeu? Entendi. Entenderam todos? Toda vez que eu estava falando sobre essa aula, eu trazia o quadro das preposições. Porque quando eu falo de objeto indireto, eu tenho que lembrar dessas preposições, que não é só o de, com, contra, perante, todas são preposição, desde, é preposição. Na segunda, eu tenho assim, ó. Minha gente, olha o seguinte. Se eu tenho o artigo, é artigo. Preposição acidental. Pela análise que a gente fez da primeira, olha o segundo grupo. Me digam vocês a transitividade do verbo visar na primeira e na segunda. Essa pesquisa visa ao desenvolvimento de novos medicamentos. O arqueiro ajustou a flecha no arco, visou o centro do alvo e disparou. Visar na primeira e na segunda oração do segundo grupo. Qual a transitividade de cada uma delas? Na primeira, visa ao quê? Visa a quê? Olhem aí, ó. Visa a quê? Qual é a resposta? Ao desenvolvimento. Ao desenvolvimento. Eu tenho preposição ou não tenho preposição? Tem. Preposição. Objeto direto ou indireto? Indireto. Perfeito. Objeto indireto. Visar a algo, ao desenvolvimento. Então, no segundo caso, visa o centro do alvo e disparou. Visa o quê? Quando eu falo a que ou a quem, eu já vou ter, olha, aulinha aqui em relação à crase. Nem é uma questão de crase. Mas vocês pensam no seguinte: quando eu tenho a quem ou a que, esse a já é preposição. Assim como o de, que a gente sempre encontra, também já é preposição. Mas se eu olho o centro, centro é um substantivo comum. O que acompanha o substantivo, logo antes, é um artigo. Se é um artigo, não é preposição. Então, esse segundo aí, ó, visa o centro. É objeto direto ou indireto? A transitividade do verbo é verbo transitivo direto ou indireto? Direto. Vocês conseguem visualizar, conseguem entender a transitividade do verbo? Eu não estou nem falando de intransitivo, porque o intransitivo ele não pede complemento. Mas eu venho com os complementos, eu vou em busca da preposição. Se eu não tenho preposição, objeto direto. O verbo será transitivo direto. Se eu tenho preposição, objeto indireto. O verbo será transitivo indireto. Complemento verbal, complemento nominal relacionado a substantivos abstratos, principalmente agente da passiva, ativa, passiva. O sujeito como agente.